Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Eu sou senadora da República do Brasil e há um mês, no nosso 6º Congresso Nacional do PT, eu fui eleita a presidenta do partido. Eu agradeço aos companheiros da Frente Sandinista de Libertação Nacional por proporcionar este encontro e saudamos os triunfos eleitorais mais recentes de Daniel Ortega na Nicarágua e Lenín Moreno no Equador, que demonstraram claramente que é possível enfrentar e derrotar as novas táticas eleitorais e golpistas da direita. O PT manifesta também seu apoio e solidariedade ao governo do PSUV, seus aliados e ao presidente Nicolás Maduro, frente à violenta ofensiva da direita contra o governo da Venezuela. Temos a expectativa que a Assembleia Constituinte possa contribuir para uma consolidação cada vez maior da Revolução Bolivariana e que as divergências políticas se resolvam de forma pacífica. Sufriendo, nos están quitando la libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados, no es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro sin saber lo que está pasando, sin haberse puesto a revisar ellos mismos la información, porque está ahí para ser vista, porque saben que la libertad y la verdad y Dios está de nuestra parte y nosotros lo sabemos. Longas filas para sacar dinheiro, para comprar comida. Mas o pouco que chega desaparece logo das prateleiras. Esse é o retrato da nossa vizinha, Venezuela, país que vive hoje uma grave crise política, econômica e de abastecimento. A inflação explodiu. A moeda local, o bolívar, já não vale quase nada. Desde março, o governo de Nicolás Maduro virou alvo de protestos por todo o país. E eles foram reprimidos com violência. É uma espécie de panela de pressão, tá? Com a válvula de segurança não funcionando direito, ou seja, em alguma hora isso pode explodir. Só nos últimos 5 meses, pelo menos 125 pessoas morreram em confrontos com a polícia. Maduro mandou fechar TVs e prendeu jornalistas. É acusado de instaurar uma ditadura no país. À medida em que não há democracia, não há liberdade ampla de manifestação e de expressão, que o voto popular não é respeitado, que o parlamento é fechado, isto é ditadura. Por segurança, as imagens dessa reportagem foram feitas com um celular pelo jornalista Ian Boechat. Em cada 4 venezuelanos está desempregado. Sem saída, famílias inteiras vivem nas ruas. Buscam no lixo o necessário para sobreviver. Afinal, o que está acontecendo? Como um país rico, dono da maior reserva de petróleo do mundo, chegou à beira de um colapso? A Venezuela vive a pior crise de sua história. Quase 82% das famílias venezuelanas hoje vivem abaixo da linha da pobreza, que é quando a renda não é suficiente para comprar a cesta básica de alimentos. O cidadão comum na Venezuela convive com a falta de tudo.
O atual salário mínimo na Venezuela, incluindo o auxílio alimentação, é de 225 mil bolívares, o equivalente a apenas R$35. É o que ganha metade da população. Já a cesta básica venezuelana, com alimentos e itens de higiene para uma família de 5 pessoas passar o mês, custa 1,5 milhão de bolívares, quase 7 vezes o valor do salário mínimo. Esse professor da Universidade de São Paulo, especialista em economia internacional, explica que a inflação na Venezuela deve chegar a quase 1000% em 2 anos, o que afeta principalmente os mais pobres. No ano passado a inflação foi 250%, tá? Esse ano deve ser mais 700%. Então isso significa o seguinte, os preços foram multiplicados por 10 vezes. Então uma coisa que custava 10, se você multiplicar por 10 vezes, vai dar 100. O salário não foi multiplicado na mesma proporção. Então as pessoas não têm dinheiro mesmo para comprar. Para entender as contradições da crise venezuelana, é preciso voltar a 1999, quando Hugo Chávez tomou posse como presidente pela primeira vez. Chávez implementou na Venezuela o chamado chavismo, um estilo próprio de socialismo que pregava a redução das desigualdades sociais. Ele distribuiu casas para os mais pobres, TVs de tela plana, geladeiras, programas de ajuda do governo que melhoraram o padrão de vida de muita gente. Tudo financiado com o dinheiro do petróleo, que representa mais da metade da renda do governo. Quando Chávez morreu em 2013, o sucessor que ele escolheu pessoalmente, Nicolás Maduro, foi eleito presidente e deu continuidade ao chavismo. O problema é que o preço do petróleo despencou para menos da metade após a crise internacional de 2014. Maduro começou a emitir mais dinheiro para pagar as dívidas e manter a política de ajuda social. A inflação saiu de controle e a economia nunca mais se recuperou. Parte do problema é que, com a riqueza do petróleo, a Venezuela se esqueceu de diversificar a economia. O país não produz o necessário para o consumo interno e a maioria dos itens básicos sempre foi importada. Agora, com a crise e a desvalorização da moeda, remédios e produtos de higiene deixaram de ser importados. Quando encontrados, têm preços inacessíveis para a maioria da população. A Venezuela parece estar longe de resolver este problema, que se agrava também por causa da crise política. O governo Maduro controla todo o poder, tornou sem efeito o funcionamento da Assembleia Parlamentar, do parlamento que foi eleito pela população, concentra todos os poderes e, nesse sentido, não há democracia na Venezuela. O governo é acusado de corrupção, inclusive em obras bilionárias envolvendo empreiteiras brasileiras investigadas na Operação Lava Jato e financiadas pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Especialistas temem uma guerra civil. Por enquanto, sem esperança, milhares de venezuelanos deixam o pouco que têm em busca de uma vida melhor em outro país. A fronteira com o Brasil registra hoje um dos maiores êxodos migratórios da história recente da América do Sul. Os refugiados encontram abrigo em acampamentos improvisados no meio da rua, na pequena cidade de Pacaraima, no estado de Roraima. Depois de viajar até semanas a pé, muitos chegam doentes e com quadros de desnutrição grave e precisam ser internados.
Esse bebezinho ele vai precisar ficar algum tempo. Ele vai precisar ficar algum tempo. Olha a mãozinha dele, olha. O braço, olha a finura do bracinho dele. Essa criança tem 6 meses de idade. vida, olha. A estimativa é que mais de 30 mil venezuelanos estejam vivendo em Roraima, situação que levou o governo a decretar estado de emergência. Boa tarde, rapaz. Precisa? Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Mais maduro.